Muito boa noite a todos. Boa noite. O nosso assunto de hoje só vai continuar a leitura inicial e a oração do nosso companheiro lá. Porque diante de tantos acontecimentos funestos, acontecimentos de ordem geológicas e climáticas que estamos atravessando, especialmente no sul do Brasil, diante de tantas atrocidades morais que muitas vezes nos vimos obrigados a assistir, que nos coloca a nossa moral num esteio lá da irracionalidade. Diante de tudo isso, nós não poderíamos hoje deixar de falar outra coisa que não fosse sobre Deus. Exaltando esse inesgotável amor divino, esse imensurável amor divino. E que se reveste de situações das quais nos vemos, para nos sentirmos equilibrados, seguirmos com certeza as leis divinas. Em todo esse cenário de dificuldades e de sofrimento, contrasta de outro lado a solidariedade do povo, que tem sido realmente imensa. É algo emocionante, as atitudes, as atividades, especialmente do povo catarinense, que tem socorrido de uma forma imensa, né, os vizinhos do nosso estado. Portanto, não poderíamos deixar hoje de falar a não ser em Deus. Parece, em umas circunstâncias dessas, que aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas, às vezes se manifesta, né? Porque será que precisamos sofrer tanto para que Deus nos mostre que a finalidade da vida aqui na Terra é servir, é amar? Parece que precisou acontecer um acontecimento assim de imensa envergadura para que a gente se dê conta que precisamos ser solidários. Divaldo Franco, com frequência, tem dito que quem não aprendeu a servir não sabe o que é viver. Essa é a finalidade da vida. E agora, diante de um acontecimento desses, todos nós temos oportunidade de servir. Nenhum de nós aqui presentes vai dizer, não, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições, porque todos nós temos. Seja ela da espécie que for, cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Mas para falar de Deus, eu digo às vezes assim que falar de Deus é até uma astúcia, né? Porque diante da nossa pequenez e o pouco que sabemos e que conhecemos, o que nós conseguimos nos aproximar do entendimento de Deus está muito relacionado ao nosso progresso evolutivo. Com certeza, cada um de nós aqui presentes pensamos em Deus de uma maneira, na sua justiça de uma maneira, de seu amor de uma maneira, né? Eu lembro assim que a gente, quando era criança, a família do meu pai era uma família muito grande, da minha mãe também. Moravam os irmãos quase tudo na mesma cidade, muitos primos, a gente se reunia para brincar. Mas à tardinha, à noite, nós gostávamos de sentar à volta dos nossos avós e ouvir suas histórias. E eu lembro muito que a minha avó, por parte de pai, que era muito católica, ela dizia, meus filhos, vocês cuidem bem o que vocês estão fazendo. Não vão fazer coisas erradas, porque Deus, aquele velhinho lá em cima, com as barbas brancas e com, um cajado, está olhando tudo que vocês estão fazendo. E se fizerem coisas erradas, ele vai castigar vocês. E essa ideia, ela vem se trazendo
pelos tempos, desde a antiguidade, pelas religiões. No entanto, o nosso conhecimento de Deus é muito pequeno, porque observamos hoje os cientistas aqui da Terra, eles conseguem vasculhar o universo até 15 bilhões de anos-luz aqui da Terra, uma distância de aproximadamente 142 quinquilhões de quilômetros. Será que alguém consegue ter uma ideia física do que seja isso? A gente não consegue, né? É uma imensidão, a grandeza divina é algo que não comporta ainda nos nossos conhecimentos. A Via Láctea, a galáxia que nós vivemos, tem mais de 100 bilhões de estrelas, onde há pelo menos 10 ou 100 mil planetas com possibilidade de vida. A grandeza do universo é algo que a gente não consegue ainda compreender. Não conseguimos compreender ainda essa grandeza divina. Mas, diante de todas essas dificuldades e que viemos atravessando, o que acontece na natureza, o que acontece com a nossa moral, às vezes a gente se pergunta, né, será que Deus existe? Por que que ele deixa essa nossa concepção? Por que Deus deixa acontecer tudo isso? Geram muitas dúvidas. Mas Allan Kardec, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, pergunta onde se encontra a prova da existência de Deus. E os Espíritos dão uma resposta científica, dizendo que no axioma que nós aplicamos à nossa ciência, que, dizem os cientistas, não há efeito sem causa. Então, se não há efeito sem causa, tudo o que ocorre hoje, o que temos na natureza, teve uma criação, teve uma causa. Se nós nos perguntarmos quem fez esse prédio, as cadeiras que estão aqui, projetor, computador, todos nós vamos responder quase que uníssono foi o homem. Mas se nos perguntarmos quem fez o planeta Terra, quem fez o homem, quem fez os animais, quem fez as árvores, o vento, os mares, as estrelas, os trilhões de planetas que existem no universo, quem fez isso? Foi o homem? Não foi, né? Nessa situação, então, a humanidade deu ao nome de Deus, o Criador disso tudo. Duvidar da sua existência é negar a ciência. É dizer que todo efeito não tem causa. Mas a ciência comprova isso, que todo o efeito teve uma causa. Tudo aquilo que existe, que não foi o homem que fez, que está diante dos nossos olhos, foi criado por Deus. Para nós espíritas, e consequentemente para todos os religiosos, é incontestável que Deus existe. Essa ideia da existência de Deus, ela já é nata em todo ser humano, e vem desde os selvagens, os indígenas, só que a crença deles era em diversos deuses. Os indígenas atribuíam as forças da natureza como fossem deuses. O deus do trovão, o deus do raio, o deus do relâmpago, o deus das enchentes, né? No Egito, até hoje, o boi é um animal sagrado. Os egípcios adoram o boi como seja Deus. Quem sacrifica um boi no Egito é condenado à prisão. Os nossos vizinhos aqui no México, os astecas, os incas, chamavam o deus Sol, Guaraci, o deus da lua, Jaci. O primeiro a trazer a ideia de um Deus único, criador de tudo, foi Moisés. Moisés foi o primeiro. Posteriormente, Cristo ratificou e retificou alguns ensinamentos que Moisés trouxe para a época,
E continuou nos ensinando no cristianismo um Deus único. Mesmo depois de Cristo, especialmente no Império Romano, continuou a crença em vários deuses. A ideia punitiva de Deus veio na Idade Média, com o catolicismo e o protestantismo de Martinho Lutero, transformando Jeová num Deus punitivo. E por que razão surgiu isso aí? O Império Romano daquela época dominava praticamente o mundo civilizado e necessitava os seus poderosos reis de dominar o povo com veemência, porque naquela época o domínio do povo era imperativo. E esses súditos eram dominados de forma que acreditassem que se não seguissem o que o rei mandava, seriam punidos. Essa ideia veio para os nossos tempos. Por essa razão, muitos de nós temos medo de Deus e vimos algumas religiões que dizem: eu sou temente a Deus. Nós não, nós amamos Deus, porque Deus para nós é amor. Allan Kardec, portanto, no século XIX, vem trazer para nós um Deus impessoal, um Deus amor incondicional, um Deus puro amor, ratificando aquilo que Cristo disse. Agora, chegamos àquela questão: se Deus é puro amor, por que sofremos? Por que ocorrem acontecimentos funestos como agora? Por que temos que passar por tanta dificuldade? Aí é necessário que nós analisemos 3 leis divinas. A primeira, a lei da liberdade. E essa lei nos diz que todos nós somos livres para plantar o nosso destino e colher aquilo que nós plantamos. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Ninguém planta milho e colhe soja. Se nós plantarmos amor, nós vamos colher amor. Se nós plantarmos paz, harmonia, nós vamos colher paz e harmonia. Se plantarmos perdão, nós vamos colher perdão. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, são consequências do que nós plantamos no passado. E se no futuro, nesta ou em outras existências, quisermos ter uma vida bem melhor que esta, é necessário que a gente arregace as mangas agora e comece a plantar coisas novas. Que comecemos a nos renovar, a nos reformar, para que a vida seja melhor. O segundo, então, complementando aqui a lei do livre-arbítrio, talvez aí exista uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos ensina, que é a responsabilidade. Porque nós somos livres para escolher o que quiser. Só que vamos colher as consequências daquilo. Então, responsabilidade. Agora, se nós nos remontarmos ao passado, nós vamos entrar aqui, na lei da reencarnação. A lei da reencarnação talvez explique o maior amor divino. Porque pela lei da reencarnação é onde nós temos oportunidade de nos refazer, de nos reerguer. Porque viemos aqui na Terra centenas, milhares de vezes, viemos, erramos de novo, viemos, erramos de novo. E quando nós repetimos o mesmo erro, não nos reformamos, este erro se torna expiação. Aí começamos a sofrer. Pela lei da reencarnação, é através dela que nós podemos dizer que o Espiritismo é consolador. Porque sabemos que no futuro nós reencontraremos os entes amados que partiram, sabemos que teremos novas e novas oportunidades de nos reerguer, de nos reabilitar.
E nisso aí está o maior amor divino. Imaginemos que não existisse a reencarnação, mas mesmo assim a gente acredita em Deus. Aí vamos nos fazer uma pergunta. Por que existe tantas diferenças na Terra se Deus é puro amor? Por que nascem uns amputados, aleijados, paralíticos, com problemas mentais, outros gozando de plena saúde? Uns no meio da riqueza, na maior fartura, bilionários, outros sem condições, às vezes, de sustentar a sua própria vida. Se Deus é puro amor, como que ele permitiria isso? Duas coisas são certas na nossa vida eterna. Primeira, que todos fomos criados simples e ignorantes. E segunda, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, chegaremos ao nosso objetivo através do processo reencarnatório, que é nos aproximar de Deus. Todos nós queremos ser melhores. Ninguém aqui quer continuar ou quer ser ruim, quer ter atitudes negativas. Todos nós queremos nos melhorar para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Assim, a divindade, ela está sempre nos auxiliando. A espiritualidade nunca nos deixa só. Os problemas que nós temos, as dificuldades, às vezes, em decidir e escolher um caminho, e muitas das vezes nós recebemos a intuição da espiritualidade, qual o melhor caminho seguir, e não compreendemos. Outras vezes, nos chegamos a um amigo, ou vemos na casa espírita, ou vamos num psicólogo, pedir orientação. Olha, a situação que eu estou hoje, assim, eu não sei qual o caminho seguir. Da espiritualidade, um meu amigo me diz assim: Luiz, segue a estrada 1, segue o caminho 1. Tudo bem, eu paro, ouço o que o meu amigo me diz, que o meu orientador, o meu espírito, o meu anjo da guarda me diz: Luiz, segue a estrada 1. Mas o tempo passa e eu começo a refletir e escolho a estrada 2. A estrada 1 é uma estrada pavimentada, reta. A estrada 2 é uma estrada cheia de curvas e buracos e dificuldades. Com certeza, se eu seguir pela estrada 2, eu vou cair, me levantar, cair, me levantar, cair, me levantar de novo, mas uma hora eu vou chegar no meu destino, que é o nosso destino, Deus. Se eu estivesse indo pela estrada 1, chegaria muito mais primeiro. E assim somos todos nós. Tomamos as decisões de nossa livre iniciativa. E nesse caminho, nesse percurso, que nós perguntamos se Deus é por amor e porque sofremos, nós sofremos porque tomamos decisões equivocadas. E nem mesmo Deus pode interferir. Por que Deus permite acontecimentos como esses? Porque são resultados do homem, da obra do homem, desmatamentos, lavouras que às vezes fizemos e com o tempo não foi uma lavoura muito bem elaborada, com o tempo os rios vão se enchendo de areia, naturalmente o seu leito já está cheio, ele transborda. Todas essas coisas, acontecimentos, são resultado daquilo que a gente vem plantando. E Deus não pode interferir, porque se ele interferir, ele estaria nos tirando a liberdade, estaria rompendo com a sua lei, que é uma lei eterna e imutável, sua lei divina, a lei do livre-arbítrio, que é de nossa inteira responsabilidade. Mas o seu amor se processa muito através da reencarnação, onde nós teremos oportunidades de nos recuperar. Dentro desse contexto, nós estamos submetidos também à lei da causa e efeito, que, como já falamos, tudo aquilo que nós gerarmos como causa vai surtir um efeito. Muito embora, por exemplo, imaginem uma situação. Nós resolvemos subir para o prédio mais alto lá de Balneário Camboriú, que é o mais alto do Brasil.
Porque nós temos uma fé imensa em Deus. Aí eu resolvo me jogar daquele prédio para provar que eu tenho uma fé em Deus imensa e Deus vai com suas mãos, com seus braços me amparar. Não vai acontecer nada. Eu oro, me preparo e resolvo me jogar. O que vai acontecer? Vou me arrebentar no chão. Não tem como algum ser vivo não seja submetido a uma lei divina, que é uma lei natural no planeta Terra, a lei da gravidade. E essa lei da gravidade, ela nos puxa para o centro da Terra a uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que se eu jogar uma pedra lá de cima e eu me jogar junto, nós vamos ser puxados para a Terra a esta aceleração. E é uma lei divina, eterna, imutável, não pode ser quebrada. Se eu me jogar, eu vou me quebrar todo, porque é um resultado, é uma consequência, é um efeito da causa que foi me jogar. E assim são as nossas atitudes, todas geram uma consequência, e isto é uma lei científica. Agora, talvez, a pergunta mais importante, mais interessante desse best-seller, que é o Livro dos Espíritos, talvez seja a obra mais fantástica codificada por Allan Kardec. E é bom lembrar aqui que Allan Kardec não era religioso, Allan Kardec não era espírita. Ele era um professor e ele foi aluno de Pestalozzi. Allan Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas, os acontecimentos espiritualistas, na realidade, na época, em função de... Inicialmente começou nos Estados Unidos com as irmãs Fox, que produziam batidas, arrastavam objetos onde elas moravam, aparecia batida nas paredes, e depois começou lá na França o fenômeno das mesas girantes. E aquelas mesas, eles colocavam uma espécie de... um abecedário, né, ao redor da mesa, faziam as perguntas e o espírito respondia, não é, marcando cada letra. Allan Kardec começou a observar que tinha um efeito, uma causa inteligente por trás daquilo. Ele produziu essa obra fantástica, o Livro dos Espíritos, inicialmente fazendo perguntas aos médiuns de todo mundo, via epistolar, via carta, não tinha celular naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação instantânea nenhuma. Observemos, né, esta obra, esse trabalho de Allan Kardec foi imenso. Ele recebia as respostas e catalogava, primeiro analisando as respostas sob a ótica da razão, e depois juntando aquelas que eram idênticas. E dessa forma ele publicou o Livro dos Espíritos. E na questão número 1, é uma questão em que a resposta, parte da resposta já está na pergunta. E talvez seja a questão mais fantástica de toda essa obra, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus. E observe, ele não pergunta quem é Deus. E por que ele não pergunta quem é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria dando essa ideia de pessoalidade a Deus. O velhinho lá de cima, com as suas barbas brancas, ele estaria dando uma forma humana a Deus. Mas vocês não dirão, Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança? Sim, absolutamente. Mas a sua imagem e semelhança, inteligência. Porque nós somos criaturas criadas por Deus, inicialmente princípios vitais, rodamos bilhões de anos para nos tornarmos espíritos inteligentes. E os espíritos respondem a Kardec que Deus é inteligência. Será que a gente consegue entender isso aí, sem forma física? Apesar de ser um tanto abstrato, Deus, o que é Deus? Inteligência. A maior inteligência, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de tudo. O início, que não tem início, nem meio, nem fim, é proporcionado por aquilo que nós chamamos de Deus.
Os espíritos dizem que Deus é inteligência, a inteligência suprema. Agora, como nós falamos no início, que todos nós temos ideias diferentes de Deus, e importante aqui, embora após estudarmos esse trabalho, vamos continuar cada um de nós com ideias diferentes de Deus. Mas isso pouco importa. O que importa é a certeza no seu amor e a certeza de que Ele nunca nos desampara. É isto que nós falamos de Deus, tudo que a humanidade fala até hoje sobre Deus, seus atributos, está de acordo com o nosso entendimento proporcional ao nosso estágio evolutivo. Deus é pensado conforme a evolução espiritual de cada um, que é diferente em nós. Não tão diferente, porque se fosse muito diferente, nós não estaríamos reunidos em um grupo, estudando, interessados sobre a espiritualidade. Mas é diferente porque vivemos evoluções diferentes. Dessa forma, a gente criou um Deus antropomórfico, com forma humana, retratado conforme o nosso progresso evolutivo. A imagem de Deus está associada à maturidade do espírito. E essa imagem para nós se faz necessária porque nós estamos na matéria, estamos materializados, estamos num corpo físico e a gente só compreende aquilo que eu posso tocar, aquilo que é palpável. Aquilo que eu não toco, eu fico imaginando Deus inteligência. Deus é inteligência. Será que a gente consegue assimilar? Deus não é corpóreo, não tem forma humana, é simplesmente a inteligência suprema e é amor incondicional. E esse amor se manifesta, esse imensurável amor, através de suas leis. Essas leis divinas, elas são perfeitas, elas são eternas e são imutáveis. E todos nós vivemos submetidos a leis. Só que as nossas leis, as leis humanas, elas se modificam com o tempo. Por exemplo, a nossa Constituição, quantas vezes já foi alterada? À medida que a sociedade evolui, há necessidade de reformular as leis. As leis morais, por si só, já são diferentes. Só no nosso Brasil, as leis morais, aquilo que nós entendemos por moral aqui do Sul, é diferente lá do Norte e do Nordeste. E se modifica com o tempo. Eu lembro, voltando a falar da minha família, meus tios, meu pai, moravam uns 3, 4 na mesma rua. Do lado direito morava um tio meu que tinha uma filha muito bonita. E apareceu na cidade lá um cidadão, de repente ela aparece grávida com 18 anos. Numa cidade pequena, aquilo foi um maior escândalo. O meu tio, que era espírita, foi para cima da cama, teve quase um mês sem sair de casa. Teve até que tirar férias do trabalho, porque ele ficou realmente abalado. Imaginem essa situação nos nossos dias. Nos nossos dias, a maior preocupação é a financeira, para saber se essa moça vai ter condição de sustentar, se o pai vai ajudar no sustento, mas esse clamor de espanto, a gente já não tem mais. Mudou com o tempo. Os avós já ficam esperando que aquela criança nasça para ir lá beijar, apertar, fofar. Os pais já estão esperando, os avós arrumando um quarto, ajudando nisso e naquilo. Então, é uma mudança muito grande das leis morais de outrora, dos 50 anos atrás, para hoje. Agora, as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, elas são eternas, elas são imutáveis. E Deus manifesta esse seu inesgotável amor através dessas leis, perfeitas, eternas e imutáveis. E essas leis, quando nós não seguimos essas leis, nós nos tornamos infelizes, nós sofremos. Kardec pergunta aos espíritos o que é essa lei natural, e os espíritos respondem, é a lei de Deus. A lei da gravidade, que é uma lei natural, que nós comentamos, é uma lei de Deus. E essas leis de Deus são elas
únicas, exclusivas para a felicidade do homem. Observe que ele se expressa esse seu amor inesgotável através das leis. Essas leis indicam para nós o que a gente deve fazer e o que não deve fazer. E ficamos infelizes quando nos afastamos dela. E essas leis estão em nós, na nossa consciência. Todos nós sabemos essas leis, porque ela está em nossa consciência. É a presença divina em nós. Deus está em nós. Dessa forma, nós podemos, através da lei da liberdade, decidir tudo a respeito da nossa vida. E, naquele momento em que nós partimos lá para o outro lado da vida, não vamos ter ninguém, nem um Deus, nem Jesus, nem amigos espirituais lá dizendo: ó, Luiz, só fez porcaria na vida, vai pro inferno. A outra aí que fez coisas notáveis, boas, vai pro céu. Não. Nós estaremos lá sozinhos com a nossa consciência e que nos fará uma única pergunta: o quanto amastes? E na proporção do amor que nós espalhamos aqui na Terra, é que estará selado, sem dúvida, o nosso futuro. Seja ele espiritual, seja ele para futuras encarnações. Então esse julgamento, todo julgamento, é feito pelo próprio ser mediante o despertar da consciência. E se é mediante o despertar da consciência, é notório que as consciências nossas são diferentes, porque nós estamos em estágios evolutivos diferentes. E essa nossa consciência, ela desperta à medida que nos instruímos e à medida que vamos experienciando na vida, aqui na Terra. Essas nossas consciências sendo diferentes, muitas coisas que eu faço, por exemplo, e que julgo correto, algum de vocês pode julgar errado. Muitas coisas que a gente faz e se espanta, fica se crucificando que fez errado, algum outro pode achar que não é tanto assim. Lembremos que na nossa infância, quantas coisas a gente fazia que ficava apavorado, se escondendo do pai ou da mãe quando chegasse em casa, porque podia apanhar naquela época, porque fez uma coisa que nos apavorava. Agora, quando a gente lembra, depois de adulto, se reporta aquele tempo, acha graça. E vice-versa. Muitas coisas que a gente faz na vida, com o tempo, quando a nossa consciência evolui, a gente começa a sofrer. Olha, eu não deveria ter feito aquilo. A gente começa a pensar naquilo, nas coisas que fizemos e gostaríamos de reparar. E aí Deus, no seu imensurável amor, nos dá a oportunidade de reparar através de outra existência. Isso que o Espiritismo nos ensina é maravilhoso, é consolador, porque nós sabemos que sempre vamos ter oportunidades de nos reformar, porque a justiça divina ela é restitutiva, ela não é punitiva. A divindade só nos dá a oportunidade. Agora vejamos, mas que oportunidade Deus nos deu agora desse sofrimento todo com alagações, são situações criadas por nós mesmos. E essa situação permite o despertar da solidariedade, onde qualquer um de nós olha a oportunidade que Deus está nos dando, a oportunidade de servir para todos nós. Aí está esse incontestável amor. Com essa conquista da liberdade, nada nos é proibido. Nós podemos errar, acertar, sem que sejamos castigados. A inteligência divina, suprema, que se manifesta através das leis, como já falamos, ela é restitutiva. Então, diante de tantos problemas, de tantos erros, teremos novas oportunidades para que um dia a gente acerte. Na questão número 3 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos respondem sobre as qualidades divinas. E então, nós temos Deus é eterno, porque já existia muito antes de ter existido, como diz
o filósofo Baruch Spinoza, é imutável, é imaterial, não tem forma material, é único, não existem diversos deuses, como, por exemplo, o povo antigo cultivava. Moisés veio nos mostrar, veio nos trazer essa ideia. Ele é todo poderoso, mas não realiza milagres. Está lá na Gênesis, capítulo 12, item 1. Porque milagre é uma quebra da lei divina, e como nós já estudamos até agora, a lei divina é inquebrantável. Mas coisas que a gente não consegue explicar. Não consegue explicar por desconhecimento. E nessas condições, como diz Divaldo, que bom que fosse um milagre. Mas simplesmente é falta de conhecimento. Quando a ciência evolui, esses milagres vão sendo jogados por terra à medida que a ciência vai progredindo. É soberanamente justo e bom. Tem este chamado amor incondicional por suas criaturas. Jesus, quando esteve na terra, disse: vós sois deuses. E disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Porque somos deuses. E se analisarmos tudo que o homem conquista no campo material, da tecnologia, e muitos no aspecto moral, podemos dizer que somos Deus. Porque é fantástico as coisas. Vamos analisar o lado da tecnologia. A tecnologia, ela praticamente hoje, a cada 3 meses, dobra. Nós temos coisas hoje que os mais velhos, que nem eu, era ficção. A gente lia em revista de quadrinho antigamente. E que hoje tudo foi criado, tudo existe. Hoje nós podemos falar com alguém lá no outro lado do mundo, lá no Japão, e ainda conversando e vendo a pessoa. E vejam, os mais velhos vão lembrar que antigamente a gente tinha em casa aquele telefone que para falar com alguém, a gente discava aquele número, aquele telefone tinha um fio que ligava no telefone, o telefone ia lá na parede, daí saía lá da parede, ia para um poste na frente da casa, saíam várias, os novos não sabem o que é isso que eu estou dizendo bobagem, né? Mas saía várias ramificações e iam para centrais telefônicas, e daí por fio iam para outras cidades. Hoje não existe mais, a gente pega um celular, mas e cadê o fio, né? Como é que a nossa imagem, como é que a nossa voz chega lá no Japão instantaneamente? Porque é conectado com uma frequência magnética lá do outro aparelho, através do fluido universal, que é o hálito divino, que existe em tudo onde nós estivermos, no ambiente aqui que estamos, existe esse fluido cósmico. Através desse fluido cósmico, a energia magnética, as ondas eletromagnéticas se propagam e encontram aquele aparelho. Porque não existe espaço, não existe... às vezes atrapalha um pouco, mas os meios materiais não são obstáculos para que essas ondas cheguem. Então, conforme Jesus disse, nós somos deuses. Por quê? Porque como Deus age através da lei, e ela está na nossa consciência, está em cada um de nós, o reino de Deus está dentro de nós. E a consciência é o melhor lugar, é o melhor caminho para o discernimento das nossas dúvidas e daquele caminho que a gente quer seguir. Basta consultá-la, especialmente ao cair da noite, quando nos recostamos lá no silêncio da madrugada, em nosso travesseiro. É aquela hora, como diz Divaldo, de conversar com a nossa consciência. E quando estamos conversando com a nossa consciência, estamos conversando com Deus. Às vezes, não precisa nem dizer nada. Basta o silêncio. Porque de pouco vale, como nos diz Kardec, ficarmos lendo orações decoradas que sequer sabemos o que estamos dizendo e que nem está no nosso sentimento. É preferível, então, que fiquemos, às vezes, em silêncio. Porque a oração depende do nosso sentimento. Ela parte lá do fundo do coração, da profundidade da nossa alma. Para concluir esse nosso estudo, gostaria de colocar para refletirmos a relação do homem com a divindade. E nós temos 4 pontos importantes que a gente viu aqui hoje.
Primeiro, a liberdade. E diante do análise da liberdade, nós já sabemos e entendemos perfeitamente que nós somos hoje aquilo que nós construímos para nós. Somos, assim, de nossa inteira responsabilidade. Ninguém é responsável por aquilo que somos, senão nós mesmos. Segundo, as leis divinas, que estão em nós. Os evangelhos do Cristo estão na nossa consciência. As leis de Deus, elas são eternas, imutáveis, perfeitas. E aí que ele expressa esse imensurável amor, esse inesgotável amor divino. Ele se manifesta através das leis, e que todas as leis são leis de amor. Mas nós, como enxergamos apenas a materialidade, estamos num estágio evolutivo e encarnados aqui na Terra, isso é natural que a gente pense as coisas apenas do lado material. Quando uma pessoa desencarna, e desencarna às vezes em massa, nesses acontecimentos funestos, a gente fica pensando assim, deve estar sendo atraído para um planeta inferior. A gente fica lamentando porque as pessoas morrem. No entanto, para aquele espírito, às vezes é muito melhor ir para a espiritualidade. A divindade nos protege para que a gente não sofra mais. Às vezes, para que a gente pare de errar um pouco. Às vezes, porque, de fato, merecemos a espiritualidade pelo nosso primor moral. Nós precisamos analisar as coisas do aspecto espiritual também. A consciência é o instrumento da nossa conexão com a divindade, porque ali está Deus. Deus está em nós. Deus é a nossa consciência. Deus é inteligência. E nós somos a sua imagem e semelhança, porque também somos inteligentes. Deus criou princípios inteligentes. E suas soberanas leis estão implantadas na nossa consciência. E, por último, a oração. A oração é conversar com Deus. É conversar com a nossa consciência. É aquele momento em que temos a permissão de nos aproximar da divindade um pouco. Seja de que forma for. De pé, sentado, deitado, com boné, sem boné, no banheiro, onde estivermos. Sempre será a oportunidade de nos conectar com Deus. No trânsito, no trabalho, quantas vezes somos desviados de uma situação constrangedora, difícil, somos desviados de um acidente, por sermos amparados pela divindade, por esse amor incontestável de Deus. É importante lembrar o que disse Madre Teresa de Calcutá, que ela disse assim, só na minha velhice que eu entendi que quando eu orava para Deus, Deus não resolvia os meus problemas. Quem resolvia era eu, porque eu me restabelecia de forças, de energias, a divindade me mostrava o caminho e eu saía de atrás para resolver os problemas. Orar é criar uma recipiência para o alinhamento vibracional com as leis naturais. Nós nos alinhamos com as leis da natureza, com as leis divinas. Numa solução de problema, quem muda somos nós, não a lei natural. Muda porque a nossa consciência se expande, nós adquirimos conhecimento, adquirimos cultura, a divindade nos mostra o caminho e nós seguimos de atrás e vamos lá e conquistamos. Dessa forma, espero com esse estudo de hoje que tenha contribuído para a nossa visão da divindade que a doutrina espírita nos ensina, para entender o seu amor imensurável, o seu amor inesgotável, e que a gente se utilize desse amor, não importa o tipo de amor, que a gente propague aqui na Terra este amor que vem desde um casal, desde o casal de namorados, o amor entre marido e mulher, o amor que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos avós, o amor de irmão, o amor homossexual, o amor heterossexual, o amor pelo um cão, pelo um gato, pelo um pássaro.
Porque, sem sombra de dúvida, meus amigos, o dia que nós formos daqui, nós responderemos aquela pergunta à nossa consciência, que é o quanto amastes. E aí sim vai valer de fato a quantidade de amor que nós espargimos na terra para termos aquele futuro tão sonhado que pensamos próximo de Deus. Que Ele continue nos iluminando, para que todos nós também possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas. Boa noite a todos.